TV do Berro. Plantão médico com a doutora Kiki. Alci, a pergunta de hoje veio do senhor Leandro Moisés, de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ele diz que leu na revista que onde uma vaca produz um bezerro, uma ovelha produz 3 cordeiros, mas ele pergunta se não deve haver um período de espera para isso. E pergunta também se após o período de parição, qual deve ser o intervalo entre os partos. Senhor Leandro, em termos de unidade animal, uma vaca equivale de 8 a 10 ovelhas. Considerando que a ovelha é um animal prolífico, que gera em média de 1 a 2 cordeiros em um período de 150 dias de gestação, comparativamente aos 9 meses de gestação de uma vaca, veremos que, ao final de um curto período de tempo e sob adequadas condições de alimentação e manejo, nós teremos em média 8 a 16 cordeiros nascidos e um bezerro. Se a metade desses cordeiros for macho, esses machos estarão prontos para o abate aos 5 meses, com um retorno rápido do capital investido pelo senhor, ou seja, nós temos um curto ciclo de produção, que é muito interessante. O intervalo entre os partos varia de acordo com a raça. Então, por exemplo, nos eslanados que são não estacionais, o encarneiramento pode ser feito no desmame ou até mesmo antes do desmame, o que resulta em um período de serviço de 2 a 3 meses e um intervalo entre partos de 8 meses apenas. Se o manejo sanitário e a alimentação forem corretamente planejados, considerando variações climáticas, na produção de alimentos e particularidades regionais, o produtor poderá atingir o nível ideal de 3 partos em 2 anos e uma média de 4 cordeiros desmamados por ovelha ao final desse período de tempo dos 2 anos. Nas raças estacionais, principalmente naquelas especializadas na produção de carne, que vão ciclar do final do verão ao início do inverno, o intervalo entre partos será mais longo, por vezes superior a 6 meses, uma vez que os animais parem no inverno e apenas voltarão a ciclar no ano seguinte. Nesses casos, para otimizar a produção dos animais e diminuir o intervalo entre partos, o estro pode ser induzido ao desmame, permitindo então que essas ovelhas estacionais sejam acasaladas na primavera e que produzam então um maior número de cordeiros ao ano com um menor período de serviço, ou seja, um menor intervalo entre o parto e a próxima concepção. Você vê, né, Alci, é tão interessante falar sobre esse assunto, né? E é tão importante que os criadores conheçam bem esses parâmetros, que fala-se muito, mas pouco se conhece exatamente de como conseguir, como otimizar esse período desse serviço, esse intervalo entre partos para os ovinos. Mas não esqueçam, para que vocês consigam esse esquema dos 3 partos em 2 anos, invistam em alimentação. Animal mal alimentado não vai dar cio e vai parir cordeiros fracos. E você vai perder todo o capital investido. Esperamos ter respondido adequadamente a sua pergunta e até a próxima. TV do Berro.